Boa noite a todos. Mais uma vez aqui nos encontramos para conversar um pouco, para trocar ideias. E aí vocês podem estar pensando, trocar como se só ela que fala? Mas estamos trocando. Parece mentira, mas estamos, né? Vocês me respondem daí, eu recebo toda a vibração e a gente vai conversando. E o tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante para todos nós. Jesus e a moral cristã. Esta moral cristã que a gente gosta muito de falar, mas que muito pouco entende, e menos ainda pratica. E Jesus foi um exemplo para nós. Ele chegou no momento que a humanidade estava totalmente perdida. Os valores todos trocados. Estava tudo muito difícil. E ele chegou com corpo material, carne e osso, tudo direitinho, veio e não teve medo. Ele se arriscou. Ele falou tudo o que ele veio para falar. E também, ele, de alguma forma, ele colocou seu pensamento e foi de encontro com as leis existentes da época. E no capítulo 1 do Evangelho, a gente tem, Allan Kardec muito bem separou, né? Quando Jesus disse, não vim destruir a lei. De que lei ele estava falando? Da lei dos judeus? Da lei de Moisés? Não. Né? Ele estava falando da lei do Pai maior. Do mandamento que foi legado pelo nosso Pai. Foi doado, né? Foi dado a Moisés por escrita direta, que é um fenômeno mediúnico. Só que Moisés recebeu só 2 mandamentos. Só 2. Amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de tudo, e aquela coisa toda, do primeiro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os outros 8 que tem no decálogo, né? Os outros todos são para explicar amarás o teu próximo. Porque quem ama o próximo não mata, não rouba, não fala mal, não dá falso testemunho, não cobiça. Então, tudo mais dos 8 mandamentos são apenas para explicar o segundo mandamento, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. Moisés precisou fazer isso. Ele precisava lidar com pessoas muito rudes, muito atrasadas, que ainda adoravam outros deuses. O povo judeu ainda era o povo mais controlado nesse sentido. Eles eram monoteístas. Acreditavam no único Deus até por ali. Porque quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, o que eles fizeram? Ficaram com medo que Moisés não descesse e começaram a já construir um bezerro de ouro para adorar. Então Moisés sabia que precisava controlar o povo. E o que a gente tem na Bíblia? No Velho Testamento? Tudo isso. O Velho Testamento fala da história do povo judeu. A gente tem que saber? Até deve saber, né? Mas para nós espíritas, o que manda é o Novo Testamento, a partir de Jesus. Quando ele veio firmar a verdadeira lei. Mas até então, para ele poder
se fazer compreender, ele teve que contestar muitas das tradições que eram tidas como lei pelos judeus. Jesus, vivendo o seu tempo, instituiu valores universais únicos, que pela profundidade e extensão modificaram os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade. Então ele teve que agir de uma forma muito concreta e muito direta no povo, nos costumes, naquilo que as pessoas tinham por tradição. E aí nós temos aqui um exemplo. A mulher adúltera, que não era Maria Madalena, gente. Não vamos fazer confusão. Maria Madalena nunca foi a adúltera, porque ela era solteira. Maria, naquela época tudo era Miriam, né? Todo mundo era Maria. Então, esta também se chamava Maria. Mas esta senhora era casada e foi pega em adultério. A tradição ou a lei de Moisés mandava que se pegasse a mulher adúltera e que ela fosse para o meio da praça e fosse apedrejada. E Jesus estava ali na praça, conversando com o pessoal, quando chegou aquela pessoa puxada, né, arrastada e atirada no meio da praça. E eles já aproveitaram e perguntaram para Jesus o que deveria ser feito, o que ele pensava daquele ato de adultério. Tem alguns autores que contam muito bonito essa história, mas aí é outro assunto. Mas aí o que Jesus fez? Nada. Ele abaixou e seguiu escrevendo na areia. E aí, novamente foi perguntado: o que devemos fazer? A lei de Moisés manda que ela seja apedrejada. E ele disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E seguiu escrevendo no chão. Olha a carinha daqueles moços ali no canto. Olha ali. Aí foram saindo, um por um, disfarçando, e foram saindo até que Jesus olhou para a mulher e disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela disse: foram embora, Jesus. Eles não te acusaram, não te condenaram? Não, e eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O pecado aqui é no sentido de não mais cometer o mesmo erro, né? E neste dia aqui, Jesus começou firmemente a tomar uma posição em relação àqueles costumes que eram tidos como leis e que se confundiam muito com a lei do nosso Pai. A lei do Pai é de amor, caridade e misericórdia. E Jesus começou a sofrer a partir dali muitas críticas, mas também as pessoas começaram a pensar um pouco. Começaram a cogitar de não cumprir tanto certos absurdos, né? Para o Espiritismo, esses valores são conceitos fundamentais, sendo a moral cristã o eixo de sua visão de mundo e interpretação da realidade. Moral cristã. A moral que Jesus nos deixou como legado. O que ele nos ensinou. O que ele exemplificou. Esta parte desta moral que nós temos que aprender, todos nós, porque nós nos achamos evangelizados. E, na verdade, quem está evangelizado não fala mal, não cogita mal,
não levanta falso testemunho, coloca a lei de caridade e amor acima de tudo. Este é o verdadeiro evangelizado, aquele que já compreendeu, que já entendeu, já aceitou no seu coração e já consegue colocar em prática. E essa moral cristã, ela não desvia nunca, gente. Não é assim mais ou menos em certas situações. Ah, não, agora é moderno. Então a gente, não existe isso. Como Jesus falou, sim, sim, não, não. E é aquilo e não se desvia 1 milímetro. Porque se desviar, deixa de ser moral cristã. Então, tudo, qualquer desvio, qualquer bifurcação, qualquer curva, nada disso está de acordo com aquilo que Jesus nos disse. Ah, mas na época de hoje, não existe a época de hoje. A moral é uma só. A moral cristã é uma só em qualquer época. Em qualquer época, né? Nós temos que compreender isso. Não dá para dar um jeitinho. Não dá para procurar um atalho. O que é certo, é certo. O significado de Jesus encontra-se em seu exemplo de vida, fazendo e demonstrando a viabilidade de um padrão de comportamento diferente daquela época. E também de agora, gente. Foi colocado ali aquele monte de ponto de interrogação. Será que era só naquela época que existia esses desvios de comportamento? Todos esses desvios que são dados como aceitáveis na sociedade? Todo este monte de preconceito, todo este monte de tabu que faz alguém sofrer, isso aí está dentro da moral cristã? A gente tem que pensar um pouco, né? E Jesus aqui, ó, na época, gente, as mulheres não tinham voz, elas não tinham que falar nada, tinham que ficar quieta, tinham que fazer o pão, fazer o alimento, cuidar das crianças, atender o marido e viver aquela vida assim. Maria Madalena, ela se destacou muito na época, porque ela era uma pessoa, uma mulher rica, era uma mulher inteligente, era uma mulher intelectualizada para a época, e ela sabia que a missão de Jesus ia muito além do que aparentava para aquelas pessoas ali. Ela compreendia o que Jesus queria dizer. E nós sabemos que Maria Madalena, ela era uma pessoa livre. Alguns autores falam que ela era uma prostituta, ela nunca foi prostituta. No século VI, o Papa já limpou isso aí. Mas você sabe o que é atirar um travesseiro de pena, né? Atira de cima de um edifício um travesseiro desses de pena e vê depois se tu junta todas. Nunca mais tu vai juntar, não é? Foi o que aconteceu com Maria Madalena. Ela era uma pessoa livre para a época. Livre no sentido assim, ela ia para onde ela queria ir, ela andava com quem ela queria andar, ela se relacionava com quem ela queria se relacionar. Hoje, se ela existisse hoje, era uma coisa normal, natural. Na época era um pavor. Uma mulher culta, fazendo e dizendo as coisas. E ela também tinha uma beleza física muito esplendorosa. E ela ouviu falar de Jesus. Por quê? Por que ela se interessou por Jesus? Porque ela já estava ficando deprimida. Ela estava numa depressão profunda, não tinha mais graça de nada. E ela sabia que estava faltando algo na sua vida.
E quando ela ouviu falar de Jesus, ela resolveu ir até Jesus para ver aquele famoso ser que estava fazendo coisas belíssimas. E quando ela chegou perto de Jesus, ela ainda deu um olharzinho meio assim para ver se Jesus se interessava por ela, porque ela estava acostumada com aquilo. Ela dominava os homens daquela forma, pela sua beleza física. E Jesus deu um olhar para ela, um olhar de amor fraterno, de irmão, envolveu, imagine, gente, um olhar de Jesus, envolveu Maria Madalena completamente, inundou o ser dela. E ela caiu em terra e começou a chorar. E aí os autores dizem que ele tirou 7 demônios, papapá. É toda uma forma de explicar algumas outras coisas sobre ela, né? E ela começou a chorar muito. E ela chorou muito que chegou a ensopar os pés de Jesus. E aí ela não tinha com que secar, ela pegou os cabelos e secou com seus cabelos. Desde ali, ela se tornou uma grande amiga e companheira de Jesus. Eles viajavam nas caravanas, ela ia junto, ela financiava as viagens. Isso quem diz é Ramatiz, não sou eu, né? Ela financiava as viagens de Jesus. E o Jesus conversava muito com ela. Muito, porque ela entendia o que ele estava dizendo. Então ele conversava certas coisas, que até provocava ciúmes dos outros apóstolos, que diziam, mas como? Jesus conversando com uma mulher como quem conversa com os companheiros, com os homens? E ele conversava, porque Jesus tratava as mulheres de igual forma. Isso aí tudo ele foi derrubando esses tabus, derrubando tudo isso com o seu exemplo. O Espiritismo não recorre a ideias de milagre para justificar algumas situações da existência de Jesus. E aí vem o tal do milagre, né, gente? Ao colocar em prática o seu conhecimento e a sua capacidade mediúnica, Jesus foi interpretado pelas pessoas ao seu redor como realizador de acontecimentos maravilhosos e fantásticos. O Espiritismo não aceita o famoso milagre. O que é isso? Milagre. Tudo aquilo que vai contra a lei natural. Isto não é possível. Então, quem se diz espírita e acredita em coisas que vão contra a lei do nosso Pai Maior, mesmo que a gente não compreenda, gente, mesmo que a gente não entenda ainda, por favor, não repitam a palavra milagre. Não existe milagre neste sentido. Jesus nunca fez nenhuma coisa que fosse contra a lei, que estivesse contra os desígnios do Pai. Jamais. Olha o rapaz aqui, o Lázaro. Ele era muito amigo do Lázaro, da Marta e da Maria, que eram irmãs do Lázaro. Ele estava fora da cidade e veio alguém procurando por ele, dizendo: Jesus, Lázaro está morto. Marta e Maria estão desesperadas. E aí Jesus disse: não, Lázaro não está morto. Mas ele foi até a porta do sepulcro. Ainda bem que não enterravam, né, gente? Era só um sepulcro, tinha uma porta assim, eles normalmente colocavam uma pedra. E de fora ele gritou: Lázaro, Lázaro, saia daí. A força magnética de Jesus, a força que ele chamou, a certeza que ele teve em chamar Lázaro, porque ele sabia que Lázaro não estava morto. Lázaro despertou porque ele estava em estado letárgico. Letargia
a perda momentânea da capacidade do movimento, da sensibilidade, dando ao corpo a aparência de morte real. A pessoa fica simplesmente, atualmente, tem estetoscópio, tem aparelhos, a pessoa se entrar em letargia, os médicos vão ver que ela está viva. Naquela época, eu acho que nem espelhinho botavam na boca assim, né, gente? Eles escutavam aqui, tá morto, tá morto. A filha de Jairo também foi a mesma coisa. Mas Jesus sabia disso tudo. Ele sabia disso, ele dominava tudo isso. Então ele não ressuscitou ninguém, gente. A filha de Jairo também não estava morta. E aí aqui, ó, no tanque de Betesda, esse tanque é um tanque, eu estive fazendo uma pesquisa, até agora ele existe ainda, né? Houveram algumas escavações e descobriram novamente o tanque de Betesda, aonde as ovelhas vinham para tomar água, mas aonde as pessoas mais pobres, um dia da semana ficavam ali, sentados, esperando que quando viesse, eles diziam que vinha um anjo e mexia na água, e se atiravam na água para se curar. Era uma tradição. Jesus estava por ali, passou e viu um homem, e aí ele deu uma escaneada, como eu digo, né? Jesus olhou para aquele homem assim, deu uma escaneada. Viu que aquele homem já estava pronto, que ele já tinha tido o benefício da dor, da doença, e que muitas coisas ele já tinha compreendido. E aí ele deu aquela escaneada assim e mandou que o homem levantasse. Esse rapaz aqui tem uma história dele completinha, né? Fazia 36 anos que ele era paralítico. E aí primeiro Jesus perguntou, por que tu não entra na água? Ele disse, eu não posso, não tenho ninguém para me levar até lá. E aí Jesus disse, então levanta aqui e anda. E aí todo mundo ficou olhando, todo mundo reclamou, mas como ele está indo contra a lei, ele está não sei o que. Jesus saiu definindo deste lugar para não se incomodar, para não ter, porque não era hora ainda, né? Depois, muito depois, ele encontrou com este homem no templo. E aí o homem estava lá bem bonitinho, caminhando inteirão, e ele disse, olha meu irmão, tu já estás bem, né? Agora vai e não peques mais, ou seja, não tornes a pecar. E essa aqui era aquela senhora que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Gente, vocês imaginem, naquela época, toda vez que chegava o ciclo menstrual das mulheres, elas eram consideradas impuras. E aí elas tinham que sair fora da casa. Não podiam sentar na mesa, não podiam ficar com os familiares. Alguém viu aqui a tenda vermelha? Tem na Netflix, eu vi esses dias. Muito lindo. A tenda vermelha. Algumas tribos dos israelitas, eles construíam uma tenda no pátio interno das casas e as mulheres, neste período, ficavam lá dentro, esperando, porque não podiam sentar na mesa. Imaginem esta pessoa há 12 anos, sendo expulsa dos lugares. Não podia sentar na mesa com a família. Ela não vivia, ela só conseguia ainda estar viva porque ela era de uma família abastada, porque ela era rica, ela tinha dinheiro. Ela já tinha percorrido todos os médicos de então e ela não conseguia se curar. Mas ela um dia disse, eu tenho certeza, ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade dela. Eu não preciso nem que ele me cure. Se eu tocar na beira, na bainha da túnica, eu vou conseguir ficar curada. E ela foi se arrastando até o lugar onde Jesus estava. E naquele momento que ela tocou a bainha da túnica dele, ele disse, alguém me tocou.
Quem foi? Perguntou para o Pedro. E o Pedro disse assim, Jesus, está todo mundo aqui te tocando, é muita gente, como é que eu vou saber quem foi? Não, alguém me tocou porque saiu de mim a virtude, saiu de mim, ele quer dizer, o fluido, a virtude, a força, porque ele sentiu que ela puxou dele. E aí depois ele procurou a mulher, conversou com ela, aquela coisa toda. Bom, a doença é uma terapêutica da alma, dentro do mecanismo da evolução humana. A doença nos faz parar, pensar, refletir e melhorar. Porque se ela não fizer isso, estamos perdendo. Perdendo tempo precioso, perdendo oportunidade maravilhosa. Funciona como um processo que induz a reflexão, a disciplina e a disciplina das atitudes. Enquanto não produz seus efeitos, não pode ser suprimida. Por isso que Jesus não curou a todos. Não foi todo mundo que ele curou. Alguns não ficaram curados, conforme nos diz a Terezinha de Oliveira. Deixa eu ver se eu enxergo. Os fenômenos que Jesus efetuou, realizou-os por ser um espírito altamente evoluído, que apresentava faculdades espirituais em elevado grau de desenvolvimento e sabia usar seu pensamento e vontade de modo superior. Ele dizia, eu quero me curar. Ele dizia, então fica curado. Ele dava uma ordem, fica curado. E a pessoa ficava curada. Mas era a ordem que ele dava. Seu perispírito permitia-lhe mais amplo exercício das faculdades espirituais, porque era formado pela parte mais quintessenciada do fluido cósmico. O perispírito dele, lógico, né, gente? Não era como o nosso, que é mais grosseiro, bem mais grosseiro, né? Mas ele podia, então, fazer essas manipulações mais facilmente, porque ele tinha nele essa condição. A explicação espírita, demonstrando que os feitos de Jesus foram fenômenos naturais, não diminui a figura do Mestre, nem desmerece a sua capacidade de ação. Ao contrário, a confirma e exalta a qualidade dos fenômenos produzidos por ele. Depois aqui, ó. Quando ele não realizou e por quê? Por que muitas vezes ele não realizou? Então, muitas vezes Jesus foi convidado e até mesmo desafiado para realizar os fenômenos. E aí ele não fez. Às vezes atendia, às vezes não, porque nunca efetuava um fenômeno se fosse apenas para satisfazer a curiosidade. Esta curiosidade. A curiosidade matou um rato, né? Matou um gato. Tem um ditado assim. Esta curiosidade que às vezes não nos leva a nada. Também não os realizava se as condições fossem desfavoráveis. Falta de merecimento, por exemplo. Então ele não ia contra a lei jamais, jamais. Condições para a cura. Existia naquela época e até hoje existe, gente, essas condições para a cura. Condições para a cura. Importância da fé. A pessoa que vai pedir um atendimento na casa espírita, ela tem que estar aberta para compreender, no mínimo para aceitar, mas especialmente para ouvir o conselho quando se diz: troca o teu padrão de pensamento, troca as tuas atitudes.
E às vezes as pessoas não entendem o que a gente está querendo dizer. A recepção e assimilação dos fluidos dependerá das condições do paciente no ambiente em que se encontre, às vezes problemas kármicos e outras circunstâncias que oferecerão ou não a permutação da assimilação fluídica. É quando se troca uma célula doente por uma célula sã. A fé, portanto, não é uma virtude mística, é uma força atrativa. A mulher, aquela senhora que sofria de hemorragia crônica, ela teve esta força atrativa. Ela atraiu para si pela sua convicção. Quando o enfermo não tem fé, põe uma corrente fluídica, uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Podemos entender agora porque Jesus, ao curar alguém, dizia: se tiverdes fé, ou a tua fé te salvou. E aí também a questão do Pedro, né? Jesus mandou que eles passassem para o outro lado, do lado, né? Chamam aqui mar, mas não era, né? Mandou que passassem para o outro lado, para que ele pudesse ir logo em seguida para conversar com as pessoas que estavam lá. Quando estavam fazendo a travessia numa barca, os apóstolos começaram a se apavorar porque o tempo fechou e a coisa ficou muito feia. Tá? E eles estavam com medo de virar a barca e eles caírem e morrerem. Jesus, então, vendo aquela situação, deu alguns passos e deu ordem para os elementos da natureza que calmasse a tempestade. E a tempestade calmou, mas já estava noite. Pedro gritou de lá: Jesus, é tu que está aí? Posso ir aí contigo? E Jesus já estava caminhando sobre as águas. É um fenômeno de mediunidade possível. E ele estava caminhando sobre as águas. E ele disse para o Pedro: vem. E o Pedro foi, deu 2 passinhos e afundou. Por que o Pedro afundou? Pedro também tinha mediunidade de efeito físico. Jesus tinha todas, em todo mais alto grau. Pedro afundou porque ficou com medo. Ficou com medo. Então ele afundou. E aí ele não conseguiu ter a fé necessária para fazer aquele evento. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. E começou a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o, e dizendo: homem de pouca fé, por que duvidastes? Por quê? E Allan Kardec, na Gênesis, capítulo 5, item 11, nos fala, né, em relação à corrente fluídica. O curador age como uma bomba calcante e o enfermo como uma bomba aspirante. Achei esse exemplo maravilhoso. Então, o curador ele quer fazer, ele imprime a sua vontade. E a pessoa que está para receber, quer receber. Então, ela suga aquilo que está recebendo. Se ela não sugar, se ela ficar refratária, analisando tudo, vamos ver o que a Taninha está fazendo na salinha de passe. Vamos ver. Ela ali, ela já cortou completamente. Coração, gente. Coração. Sentimento. Algumas vezes é necessário, segue Kardec na Gênesis. Algumas vezes é necessário a simultaneidade das ações. Outras vezes basta uma só.
a simultaneidade. Eu quero e o outro quer receber. Outras vezes eu quero. Se ele não tiver refratário completamente fechado, ele vai receber. Mas tudo isso é um conjunto. O Espiritismo adota o conceito da ciência quanto aos fenômenos denominados de milagres, entendendo que eles simplesmente não existem. Milagre, assim como a gente quer saber. Deus me ama tanto, me ama mais do que o outro, então vai fazer um milagre para mim. Não. Deus não tem prediletos. Deus não tem prediletos, não se iludam. Todos somos chamados. Todos. E alguns de nós seremos escolhidos pelo nosso trabalho. Não pelos nossos olhinhos bonitinhos. Mas um dia todos nós estaremos na lista dos escolhidos. Uns mais na frente, outros mais atrasadinhos. A ciência parte da premissa que a natureza obedece leis naturais. Sua função é descobrir essas leis e agir sobre as causas, para fazer que o mesmo fenômeno se reproduza quando for desejado. Para que não seja um milagre que acontece uma vez só. E aí nós temos aqui, do capítulo 19, é um capítulo muito conhecido pelos trabalhadores da casa. O capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que fala, milagre na visão espírita, né? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Nosso tempo se esgota. O que é magnetismo, gente? Esta força que nós temos, esta força magnética que todos nós temos. E que se a gente conseguir colocar em prática em favor dos outros, aí nós faremos estes ditos milagres. Né? A fé, ele cura e produz estes fenômenos singulares, qualificados outroras como milagres. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço desta força, seriam capazes de realizar a que até hoje eles chamaram de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. E aí tudo a gente bota por conta do maravilhoso, né? Então, para encerrar, Jesus sempre deu exemplo de amor. Amor ao próximo, solidariedade, tolerância, humildade, responsabilidade pessoal, liberdade de consciência e moral. Estas são as virtudes e as qualidades que ele deu exemplo e que nós devemos procurar seguir. E ele disse que aquele que quiser ser o maior, que sirva mais. Que sirva mais. Então, para nós espíritas, nós temos que ter essa vontade, esse desejo no nosso coração de servir muito mais do que ser servido. Ser servido nem tem graça, né, gente? Servir dá muitas alegrias, muita satisfação, muito prazer para o ser humano. Jesus, em sua existência cósmica, é o caminho, a verdade e a vida. Seus ensinamentos, seu comportamento e os exemplos que se identificaram com a sua proposta foram construindo um código, um padrão de referência de unidade da humanidade na igualdade entre todos. E aí nós temos o Cristo cósmico, o cidadão do universo, que nós um dia chegaremos a ser.
Nós vamos fazer essa caminhada. Ele é maravilhoso, né? Ele é o ser mais maravilhoso que pisou nesse planeta. Mas nós seremos assim um dia. Nós seremos assim. E este será o nosso milagre. De conseguirmos vencer a nós mesmos. Esse que é milagre, né? Jesus é o exemplo claro de comportamento moral que reflete a identidade do ser com o universo e com Deus. Então, toda essa conversa, né, sobre Jesus, sobre o nosso maior exemplo, é para nos animar. É para nos dar vontade de melhorar cada dia. Porque é só dessa forma que a gente vai conseguir se aproximar um pouco mais de tudo que Ele deixou para nós. Muito obrigada. Que assim seja.